Sejam muito bem-vindos. Gente, hoje esse assunto vai bombar. Vamos lá? Vamos trabalhar então? Mas antes de a gente começar, eu gosto de lembrar sempre o meu motivo, o meu propósito, né? O porquê que eu estou aqui. E para quem está chegando, para quem não me conhece, gente, Campina Grande, eu tenho que falar, eu amo essa cidade. O povo de Campina Grande é muito hospitaleiro, é muito legal. Ainda quero ir num São João em Campina Grande. Mas vamos voltar agora. Então, gente, sobre o meu propósito, né? Por que eu estou aqui? Como eu digo, todos os dias eu estou aqui, não é para o entretenimento de vocês, não é para massagear o ego de vocês, e sim para o amadurecimento emocional, para mobilizar recursos de vocês, é para o nosso crescimento. E, obviamente, quando a gente fala sobre crescimento, sobre amadurecimento, a gente fala em feridas, tocar na dor, a gente fala em sombra, a gente fala na nossa sombra. Então, isso obviamente dói. Então, quando a gente fala sobre essas coisas, a gente fala em coisas que nos mobilizam, em coisas desconfortáveis. Então, quando vocês ouvem as coisas que eu falo, as respostas que eu dou na caixinha ou nessas aulas, obviamente que isso vai mobilizar coisas em vocês que, num primeiro momento, vai soar um pouco desconfortável, mas isso é para um crescimento, isso é por algo que vai reverberar num sentido positivo. Obviamente, não tem problema nenhum, mas eu estou aqui para as pessoas que se comprometem, né? Para as pessoas que estão dispostas e com a alma aberta como vocês. Entendem, gente? E por que eu resolvi fazer essa live hoje? Por causa de um post que eu coloquei aqui nessa última semana, sobre os filhos não devem saber por que os pais se separaram. E que deu mais um burburinho, mais um auê daqueles. Aquele auê que vocês já conhecem. E é ótimo. E é ótimo, sabe por quê, gente? Porque isso vai me dando ideias de live, sabe? Vai me dando ideias de vou falar sobre isso então. Porque às vezes a gente vai ficando aqui toda semana falando, 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 e isso para mim já está tão maçante que parece que eu falo sempre a mesma coisa, mas para vocês eu sei que não. E eu falei, é sobre isso que a gente vai falar. E aí vem as pessoas e me atacam, eu falei, eu acho que é sobre isso mesmo que eu vou falar. O que diz o post, gente? Lembrando que eu falo dentro do recorte sistêmico. Constelação familiar, visão sistêmica, Bert Hellinger, que é o que faz sentido para mim, que é o que eu vejo resultado na minha prática e que sim, onde eu vejo os efeitos, certo? É a verdade absoluta? De forma alguma que não. Respeito o trabalho de todo mundo e gostaria que respeitassem o meu e as minhas redes sociais, mas obviamente que não é todo mundo que é assim e tá tudo certo também. Ainda bem que a gente pode bloquear personas indesejadas. Mas vamos lá. Gente, o post diz o seguinte: que os filhos não devem se imiscuir nos assuntos do casal. Os filhos não devem saber o motivo que os pais se separaram. Por quê? Quando a gente fala de lei sistêmica, a gente tem que entender que o casal não é o casal com os filhos, é o homem e a mulher, né? É aquele par que se juntou e os filhos não entram nisso. E que quem se separa é aquele par.
Quando o casal se separa, e aí começou os comentários: "Mas os filhos não são idiotas, os filhos sabem quem é quem, eles veem, eles isso, eles aquilo". Óbvio que os filhos veem, óbvio que os filhos sabem. Por quê, né? Porque eles vivem na casa, né? Porque eles são contaminados também pelo olhar dos genitores, né? Porque os pais muitas vezes usam os filhos como confidentes, algo extremamente disfuncional. E aí, óbvio, os filhos sabem, né? Os filhos acabam tendo que escolher um lado muitas vezes, e isso causa um sobrepeso nas crianças, né? Nos filhos. Então, antes de entrar nessa questão, eu queria retomar um pouquinho e falar sobre o rompimento, para a gente entender algo anterior ao divórcio, à separação e aos filhos. Quando eu falo em divórcio aqui, gente, não é o divórcio apenas, é o rompimento do casal, tá? Então, a gente precisa entender sobre o rompimento. Vamos lá para o rompimento. Aqui, o rompimento deste par aqui, tá? Vamos falar de um rompimento funcional, um rompimento aqui. Esquecemos os filhos agora nessa situação. O que acontece? A gente precisa aceitar esse rompimento sem arrumar culpados. É difícil? É. É muito difícil. Porque o outro, geralmente um nunca está preparado para um rompimento. É sempre um que dá o start para o rompimento. É sempre um que quer e o outro que às vezes não quer, que não está preparado. Então a gente precisa aceitar o rompimento sem querer arrumar culpados, certo? Porque o outro tem o direito de não querer mais. Tudo começa aqui, gente. Se a gente conseguir entender isso, o que eu falar no final vai fazer todo sentido para vocês. O outro tem todo o direito de não querer mais. Mas por que as pessoas se separam? Por diversos motivos. Porque nós estamos enredados. Nós estamos enredados no nosso sistema de origem. Nós estamos enredados no nosso sistema de origem. Muitas vezes o casal não consegue se encontrar nos planos deles mesmos, não conseguem se encontrar. E por esses motivos, o casal rompe. Entende? Então, entendendo isso, que a gente não pode começar a arrumar culpados, a gente precisa dizer sim para esse rompimento, aceitar esse rompimento. E dizer sim é entrar com presença nesse fim. Eu digo sim, eu entro com presença, eu sinto a dor e eu entro com a inclusão. Eu coloco o outro no meu coração. São 3 movimentos aí que eu preciso fazer: sim, presença e inclusão. 3 movimentos para o rompimento. Rompimento, gente. E isso pode ser com filhos ou sem filhos. Eu já estou dando até uma aula aqui para os rompimentos: divórcio, casamento, namoro, rompimento, tá? Sim, presença e inclusão. É muito difícil? É, mas é mais difícil tu querer arrumar culpados. Pode ter certeza do que eu estou falando, tá? Então, gente, se eu me separo do outro, dando um lugar para esse outro no meu coração, eu vou para uma relação, para uma próxima relação, com muito mais chance de êxito.
Guarda essa mensagem aí, guarda essa informação aí, porque tu vai usar ela depois. Seguimos. Compartilhe essa live para quem está passando por um rompimento. Compartilhem essa live para quem está passando por um rompimento. Aproveitem que a gente está no início e eu acho que vocês vão ajudar muita gente com essa live aqui. Não precisa nem ter filho, tá, gente? Vamos lá. Quando a gente passa por um rompimento, a gente quer evitar a dor. Mas é impossível a gente querer passar por um rompimento sem dor. Sem dor, sem sofrimento e sem luto. Escutem o que eu estou dizendo. É impossível, gente, passar por um rompimento sem dor, sem sofrimento e sem luto. É importante na separação que ambos, mesmo o que pediu a separação, mesmo que rompeu, eles cedam à dor. Os dois precisam ceder à dor. A dor desse término, dos sonhos interrompidos, dos planos que não vão se realizar. Por quê? Porque quando eu não cedo à dor, eu vou ficar buscando culpados. Quando eu não me entrego à dor, eu vou ficar buscando culpados. Inclusive, hoje eu gravei essa aula para a turma da formação. Então, tá bem quentinho aqui para mim esse conteúdo. Então, tomem, gente, como princípio que as separações, elas ocorrem sem culpa. Sem culpa. Quem procura pela culpa ou quem procura o culpado recusa a encarar o inevitável. O que é o inevitável? O fim, que acabou. É como se a pessoa quisesse encontrar uma solução que poderia ter sido diferente, mas não, gente, não poderia ter sido diferente. Não teria outra solução. Entendem isso? Por isso que a separação, ela precisa ser lenta. A separação não acontece assim, o casal está super bem e de um dia para o outro vamos nos separar. Não, ela é lenta. O rompimento, ele é lento e ele precisa ser assim. Por quê? Porque o luto, ele vai acontecendo dentro do relacionamento ainda. Ele vai acontecendo dentro do relacionamento. Então, ele precisa ser lento para reconhecer que a relação acabou. E aí, quando se reconhece que a relação acabou, é que se tem força para tomar a decisão da separação. É assim que acontece. Quando ambos sofreram, quando ambos tentaram, e aí um consegue ter a força de tomar a decisão pela separação. Então, é preciso entender que acabou, apesar daqueles planos iniciais, apesar de tudo aquilo, de todas aquelas promessas, de tudo que se imaginou. Por quê? Porque a corrente da vida flui para frente. A vida acontece para frente. Só quando a gente consegue enfrentar a dor pelo fim que nós conseguimos nos separar em paz. E aqui vai começar
o assunto da nossa live de hoje. Só quando nós enfrentamos a dor pelo fim que a gente consegue se separar em paz. E aí nós conseguimos resolver as questões em comum acordo e resolver o que precisa ser resolvido. Enfrentamos a dor pelo fim, pelo que não foi vivido, pelo que planejamos e não vai acontecer, sofremos, e agora sim, vamos olhar para isso e vamos resolver como adulto o que precisa ser feito, em comum acordo. E agora a gente vai resolver. Dessa forma, cada um fica livre para viver o próprio futuro e isso traz um alívio para todos. É um processo? Obviamente que sim. E o Bert tem uma frase muito legal sobre isso que eu até anotei aqui para vocês que fala o seguinte: a dor não suprime a separação, mas depois não existirão mais censuras. Então, há respeito e o casal, embora tenha se separado, fica unido como pais de seus filhos. Entendem, gente? Embora o casal tenha se separado, eles ficam unidos como pais de seus filhos. Essa é a chave. No entanto, não é assim que acontece, não é mesmo? E agora a gente vai começar o assunto dessa live, porque a gente sabe que não é assim que acontece. Por que que não é assim que acontece? Porque a gente sim, a maioria vai buscar culpados, a maioria quer alimentar o litígio, né? Porque eu quero prolongar esse sofrimento, porque não vai ser fácil assim, porque eu não vou entregar fácil assim, porque eu vou infernizar a vida dela também, porque eu vou acabar com a vida dele como ele acabou com a minha. E aí começa. Só que, gente, o que acabam esquecendo? Que esse litígio não é só sobre esses dois. É sobre essas pessoas também. E aí sim, isso impacta os filhos. E muito. E eu falo isso porque hoje eu já não atuo mais como advogada, né? Mas eu faço mediação, eu faço conciliação, né? Eu sou psicóloga e eu vejo que nos litígios os pais perdem de vista os filhos. É forte isso que eu estou falando, mas é real. É real, gente. E vocês vão entender por quê. Por que que isso acontece? Vamos continuar. Então, é pesada essa live, eu tenho que ir devagar, porque me dá dor de cabeça, acontece um monte de coisa aqui. É sistêmico isso, viu? É. Então, gente, vamos lá. Quando acontecem os problemas, quando isso impacta nos filhos, é quando um quer arrumar o culpado, um quer infernizar a vida do outro. Eu não aceito o fim. E aí, o que que acontece? Eu quero litígio porque eu quero alimentar a minha raiva. Enquanto eu alimento a raiva, eu não sinto a dor. Enquanto eu fico no litígio, eu não fico na dor. Por quê? Porque é na dor que eu vou sentir o luto. É na dor que eu vou sentir o fim.
E no litígio, eu alimento a raiva para não sentir a dor e para não chegar ao fim. Entendem isso? Enquanto eu mantenho o sofrimento, arrumando culpados, alimentando a raiva, eu não negocio como adulto. Porque eu busco litígio para alimentar a minha raiva. E enquanto eu tenho raiva, eu não tenho dor, eu não sinto dor. E aí que a gente vai falar dos filhos nisso tudo, né? Porque a situação ideal que eu falei para vocês raramente acontece. E aí que eu recebi as perguntas. Mas e quando o pai é narcisista? Aliás, essa pergunta narcisista vocês gostam de usar, né? É mãe narcisista, é pai narcisista, é marido narcisista, é ex-narcisista, é mulher narcisista. Mas quando o pai é narcisista? E ontem mesmo eu recebi de uma senhora narcisista, de uma senhora que fala o seguinte: a pergunta dela era assim, a pergunta não, o ataque dela era o seguinte, eh, ela dizia o seguinte, mais ou menos assim: como você pode rir de uma situação em que uma filha que tem um pai narcisista e não enxerga que ele é narcisista, que eu já fiz de tudo para ela enxergar e eu não sei mais o que fazer, você ri de uma situação dessa? Isso que você faz? Esse é o teu trabalho? Ou seja, gente, uma mãe que se esforça para a filha ver que o pai é narcisista, ela se torna a própria narcisista. Vocês entendem isso? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Não estou nem entrando na questão da alienação parental aqui, porque a filha já é uma adulta, tá? Mas percebam o mecanismo, o sistema disfuncional da família. A mãe quer que a filha veja o pai conforme os olhos dessa mãe. A mãe se torna a própria narcisista, exigindo que a filha enxergue o pai como ela vê. Determina, é assim que tu tem que ver o teu pai, porque o teu pai é isso. E aí eu ataco todo mundo que não concorda comigo. Quem é a narcisista aí, gente? Eu tenho pena dessa moça, de verdade. De verdade. O negócio é muito sério. Os filhos veem as coisas, o que me falaram, né? O que eu falei, os filhos não têm que saber da separação do casal, os motivos que ensejaram a separação. Sim, tem que saber. Papai e mamãe não deram mais certo. Ou vamos nos separar porque nós não somos mais um casal. Mas por que não foram mais um casal? E tem mulher que fala: teu pai não tinha mais relação comigo, teu pai não dava mais no couro. Gente, é coisa assim, tá? Da intimidade do casal que se abre para os filhos. Nesse nível as coisas. Então, os filhos não têm que saber. Não tem que saber desses detalhes. Ah, mas os filhos vêm. Não, os filhos não vêm. Os filhos não estão sabendo da vida íntima dos pais. A não ser que os pais exponham, né? Então, isso é um problema. Isso viola a ordem sistêmica. Isso é violação da ordem. Hierarquia, gente. Eu não estou tirando coisas da minha cabeça. Mas por que os filhos não podem saber? Os filhos estão vendo. Não, os filhos não estão vendo. Ah, tá perguntando aqui, ó. Pode falar que porque foi traído para os filhos? Por quê? Qual que é
a intenção de falar que foi traído? A intenção é colocar o pai contra os filhos? Quem foi traído foi a mulher, não foi os filhos. Essa é a questão que as mulheres ou os homens têm que entender. Quando há traição, a traição não é da família, a traição é do homem para a mulher, é do casal, não é a traição para os filhos. E é isso que os casais têm que entender. E aí eles querem colocar isso para os filhos, dizendo: traiu os filhos. Não, não foi os filhos. A traição é do casal. Para explicar somente para eles entenderem, eles não têm que entender. Os filhos têm que entender que o casal não deu mais certo, que o pai gosta de outra mulher, de outra pessoa. Ponto. Que a gente não gosta para sempre das mesmas pessoas, e é isso. E sim, a gente sofre com um rompimento, tá tudo certo. Sabe por quê, gente? Vocês não devem estar entendendo nada. Ai, mas por quê? Por que que tem que poupar? Mas por quê? Por quê? Por quê? E aí perguntaram assim para mim, né? Essa utopia que a constelação prega, até que ponto é saudável? Eu vou mostrar para vocês até que ponto é saudável isso. Nossos pais, e eu não vou nunca me cansar de falar isso aqui, nunca, porque isso é a base da nossa vida. Nossos pais, aqui, os meus e os de vocês aí, tá? Vou botar só um aqui para mostrar que é nós. Eu aqui e vocês, nossos pais. Papai, mamãe e você. Nós somos os nossos pais. Nós somos os nossos pais. 50% você é a sua mãe e 50% você é o seu pai. 50% você é a sua mãe, essa mãe narcisista que você condena. 50% você é o seu pai, esse pai que traiu, esse pai que bebeu, é você. Então, quando um genitor fala mal para o filho do pai ou da mãe dele, ele não está falando do genitor, ele está falando do filho. Eu vou falar de novo. Quando um genitor fala mal do outro genitor para o filho, ele não está falando desse genitor, ele está falando desse filho. Porque esse filho é 50% cada um. Então, é por isso que os filhos não podem saber o porquê que o casal se separou. É por isso que os filhos não têm que saber da intimidade dos pais. É por isso que os pais precisam preservar o sagrado dos pais nos filhos. É por isso. É simples e é complexo, mas é por isso. Mas o meu filho, eu não tenho nada para falar desse pai do meu filho. Tem. Sabe por que que tu tem? Porque tu foi atraída por esse homem. Então fala para o teu filho o que te atraiu naquele homem, num primeiro momento, porque tu tem. Tu tem. Tenho certeza que tu tem. Então, uma coisa tu vai ter para falar de bom desse homem. Uma coisa tu vai ter para falar de bom dessa mulher, porque sim, alguma coisa te atraiu.
nesse homem e nessa mulher. Então, sim, algo vai ter para tu se conectar nesse homem ou nessa mulher para falar bem para o teu filho. Sabe por quê? Porque se tu não falar nada, tu vai estar chegando daqui a um tempo no consultório meu, das minhas colegas psicólogas, com um filho com depressão, com um filho que não sai das telas, com um filho que não socializa, com um filho que se acha feio, com um filho que tentou o suicídio, com um filho fracassado, com um filho que não vai para a vida, e tu não sabe por quê. Sabe por quê? Porque esse filho, ele não sente força, ele não se sente digno, porque ele não tem reconhecido dentro dele um dos pais. É por isso. É por isso. Então, o que eu digo para esses pais que adoram falar mal do outro genitor, ninguém é santo. Para começar, ninguém é perfeito. Não somos perfeitos, nossos pais não são perfeitos. Aliás, a perfeição é muito da chata, é muito da chata. Gente perfeita já morreu, não é mesmo? O Bert mesmo fala, o perfeito já morreu. O imperfeito pode evoluir. Então, assim, não somos perfeitos, nossos pais não são perfeitos, mas nós temos que amar também a imperfeição dos nossos pais. E nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos a amar as imperfeições, sim, do pai e da mãe. Por quê? Porque nós escolhemos o pai dos nossos filhos. Vocês escolheram a mãe dos filhos de vocês. Vocês estão se contradizendo. Porque vocês escolhem o homem e a mulher, e aí depois vocês querem que os filhos de vocês não gostem deles? E aí vocês atacam os profissionais que falam diferente dos que vocês não concordam. Hum? Os filhos precisam do pai e da mãe, da energia do pai e da mãe. Isso é fato. Isso é fato. Uma mulher não se torna mãe sem um homem. Um homem não se torna pai sem uma mulher. E se nós não soubermos ter a decência e a grandeza de reconhecer isso e de ensinar os nossos filhos a respeitar os pais e de honrá-los na sua imperfeição, nós falhamos enquanto pais. Nós falhamos enquanto pais. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Meu povo, vocês têm pergunta? Fiz chorar. Eu quero fazer chorar de emoção, não de tristeza. É difícil, gente, mas é para o nosso crescimento. E eu falo isso aqui porque eu também fui uma mãe que falei mal do pai do meu filho para ele. E hoje, eu reconheço isso. E hoje eu vejo para o que eu fiz e eu tenho vergonha.
E eu peço perdão para o meu filho. E isso que é a grandeza, isso que é a nossa evolução, porque sim, nós não somos perfeitos, nós não somos perfeitos. Agora o que não dá é a gente continuar errando e achar que a nossa postura é a certa. Isso que não dá para a gente fazer. Entendem, gente? Então, é isso, a gente precisa reconhecer, a gente precisa aperfeiçoar, a gente precisa mudar e a gente precisa aceitar a imperfeição. Não se acostumar com ela, mas aceitar, principalmente a imperfeição dos nossos pais. Nossos pais não são heróis. Abram os olhos, saiam desse mundo de ilusão. Nossos pais são pessoas humanas bem comuns, bem imperfeitas, bem humanas, nada de heróis. Então, quando a gente olhar isso e entender que os pais dos nossos filhos também são imperfeitos, humanos, comuns, como nós. E que nós queremos os nossos filhos felizes e bem, íntegros, levando a vida adiante. E os filhos só levam a vida adiante quando eles têm o pai e a mãe dentro deles. Essa é a força. O combustível, a gasolina do filho é o pai e a mãe. Não é só a mãe ou não é só o pai, é o pai e a mãe. É isso, meu povo. Exatamente isso. Vocês têm perguntas? Boa noite, querida. E quando o pai não foi presente e abandonou? É isso. O que fez você se conectar nesse homem? Qual eram as qualidades desse homem? Traga para esse filho o que te conectou com esse homem. Olha, meu filho, o teu pai era isso, o teu pai tinha um sorriso bonito, o teu pai era bem-humorado. Traz algo de bom para o teu filho se conectar com esse pai. O teu pai não é presente, mas o teu pai era assim, assado. Deixa esse filho sentir esse pai através da tua presença. Permita com que esse filho sinta esse pai, apesar da distância. Traga esse pai para esse filho, porque ele vai te agradecer, porque ele vai crescer e ele vai saber: meu pai foi ausente, mas a minha mãe era muito sábia. Ela nunca negou a presença do meu pai para mim. Ele vai te agradecer. Deixa eu ver aqui as perguntas. Tem reparação depois da lambança sistêmica feita? Lógico que tem, gente. Eu acabei de falar que eu também fiz errado, né? E o meu filho tá aí, lindo, maravilhoso, forte, cheio de vida, né? Próspero. Então, é óbvio que tem. A gente se permitindo parar de errar, parar de julgar, parar de procurar perfeição, buscando o aperfeiçoamento, entendendo que os outros não são perfeitos, buscando o nosso melhor. Claro que tem, senão a gente não estava vivo, né? Se a gente errasse, não, agora eu errei, tá tudo perdido, lógico que tem como mudar. É lógico que tem. A gente pode mudar qualquer tempo. O que fazer com a filha que culpa das suas decisões que deram erradas? Deixar essa filha sofrer, quebrar a cara, amadurecer.
Entendem? Sogra traiu, gerou insegurança no filho e falava mal da nora diariamente para o filho, até o filho tomar raiva e a nora não suportar. O que movimento? Não entendi a pergunta. Faz de novo essa pergunta, gente. Não entendi. É isso que foi feito, está feito. Muito que bom que vocês gostaram, que foi entendido. É isso, gente. É isso que a gente tem que se conectar. É parar com esse julgamento, é saber que os filhos têm os pais certos. Obviamente que tem filhos que não vão poder estar com os pais por uma questão de cuidado, de proteção, que vão ter que sair do seio dessa família, do seio desse pai ou dessa mãe, mas eu levo isso como uma força. É aquilo que eu venho falando a todo momento, a lamentação, ou eu lamento, ou eu integro isso na minha vida e tá tudo certo, eu levo isso como uma força para realizar. Entendem? Acho que eu respondi tudo aqui. Que bom que vocês estão gostando, eu tô lendo aqui, ó. Estão gostando? Ótimo. Gente, eu acho que era isso. Vai ficar gravada. Terça-feira a gente se encontra. Se der tudo certo, você acha que algum dia eles vão voltar a ter respeito por mim? Olha, eu acho que os outros só nos respeitam quando a gente começar a se respeitar. O autorrespeito primeiro, para depois as pessoas nos respeitarem. Entendem? Eu acho que é isso que começa. Ah, eu quero que as pessoas me amem. As pessoas só vão nos amar quando a gente começar a dar o exemplo de como a gente se ama. A gente tem que se dar o exemplo de como a gente quer ser tratada, de como a gente quer ser amada, de como a gente quer ser cuidada, de como a gente quer ser respeitada. Entende? Você deveria fazer mais live por semana. Gente, não tenho mais tempo, não tenho mais noite disponível. Essa semana minha família reencontrou o pai e conversaram se acertando. Ai, que legal, meu Deus! Eu fico muito emocionada. Feliz é quem tem os pais por perto, é verdade, gente. Meu povo, acho que é isso, né? Respondi todo mundo. Ó, sou viúva e só falo coisas boas para os meus filhos sobre o pai. É isso, gente, é isso, né? Nós somos os nossos pais. E eu vou falar para vocês assim, eu percebo, vou falar até da minha família, tá? É, Vamos ver se eu vou poder falar. Ah, por exemplo, assim, a minha mãe, ela detesta porque a minha avó fala mal do meu avô para ela, e meu avô já é falecido. E a minha mãe não gosta, fica extremamente incomodada. Então, assim, os filhos não gostam de ouvir quando os pais falam mal dos filhos, dos pais. Então, é óbvio que não gostam, gente. Então, os pais precisam respeitar os pais nos filhos, entende? Ninguém gosta, os filhos não gostam de ouvir os pais reclamando dos pais para os filhos, certo? Tá gravado, assistam e nos encontramos terça que vem, meu povo, certo? Que bom que tá entendido, que estão amando. É, Sim, hoje eu gravei aula exatamente sobre esse conteúdo, acho que vocês vão gostar. Ótimo. Gente, beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.